Introdução. Podemos dizer analogamente que o processador, Unidade Central de Processamento, UCP, ou CPU, do inglês Central Processing Unit, é o coração do computador. Nenhuma atividade é executada sem passar por ele. Em alguns casos, as instruções que precisam ser processadas pela CPU são complexas e demandam tempo. Para reduzir esse tempo, são utilizadas estratégias de paralelismo. Existem dois tipos principais de paralelismo. O paralelismo em nível de hardware é alcançado com a replicação do número de unidades de processador, de modo que eles trabalhem em paralelo. Já o paralelismo em nível de instruções, conhecido como ILP, do inglês Instruction Level Parallelism, trabalha com a organização das unidades do processador, para que não fiquem ociosas. Há duas formas principais de implementar o ILP, uma delas é por meio do pipeline, e a outra é por meio de processadores superescalares. Pipeline é um conceito empregado pelos processadores no processamento de tarefas. Com ele, o processador paraleliza as atividades que precisam ser executadas, fazendo diversas atividades ao mesmo tempo, otimizando o trabalho e reduzindo o tempo demandado para essas atividades. Assim, neste capítulo, você vai estudar sobre o pipeline, verificando os tipos existentes e as características principais de um pipeline de instruções. O que é pipeline? A busca por otimizar o processamento do computador, paralelizando a execução das instruções, não é recente. Desde o IBM Straight, 1959, os computadores já tinham a capacidade de buscar instruções em memória e armazená-las em um buffer, o que permitia que essas instruções fossem acessadas antecipadamente, isto é, antes da conclusão da leitura da memória do computador. Esse processo de busca antecipada, na verdade, paralelizava o processo, porque o dividia em duas partes, sendo elas a busca e a execução propriamente dita das instruções. O conceito de pipeline amplia essa estratégia, porque permite dividir uma instrução em diversas partes e dedicar uma parte do hardware para a execução de cada divisão da instrução, conforme Tannenbaum, 2007. O conceito de pipeline pode ser aplicado em situações cotidianas, e não apenas no contexto dos processadores de computador. Um exemplo claro é uma linha de produção, seja de carros e hambúrgueres. Imagine o seguinte cenário: em uma lanchonete, há cerca de 30 clientes na fila, e apenas um funcionário trabalhando. Esse funcionário executa sequencialmente as ações de assar o pão, fritar o hambúrguer, cortar o pão, passar o molho no pão, fritar as batatas e, finalmente, montar o sanduíche. É notório que esse processo seria otimizado caso essas ações fossem executadas paralelamente. Enquanto o pão está assando, o hambúrguer pode ser assado. Enquanto isso, as batatas são preparadas, o pão é cortado e recebe o molho. O mesmo acontece no computador. Se o processador executar todas as tarefas sequencialmente, precisará de mais tempo. Se executá-las em paralelo, o tempo necessário será menor, aponta Tannenbaum, 2007. Todo processo que faz uso de pipeline, seja ele um software ou não, considera duas premissas básicas. 1. O processo é dividido em etapas independentes umas das outras. 2. Um novo produto inicia sua produção antes que o produto anterior tenha sido concluído. O pipeline não reduz o tempo gasto para completar cada instrução individualmente. O ganho de tempo está no processamento simultâneo de diversas instruções, e não na velocidade de processamento individual de cada instrução. Esse processo de executar diversas instruções simultaneamente é chamado de paralelismo de instruções e tem por objetivo aumentar o número de execuções realizadas a cada ciclo do relógio. 2. Funcionamento e soluções. Pipeline. Existe uma metodologia ágil de desenvolvimento de software que prega que tudo que é bom deve ser explorado ao extremo, Extreme Programming, XP. No caso da arquitetura de processadores, se um pipeline é bom, por que não colocar 2, 3 ou mesmo 4? Quando se replicam os pipelines, constrói-se o que chamamos de arquitetura superescalar. Pipeline de instruções. As ações de processamento executadas pelo processador de um computador são conhecidas como instruções. Na seção anterior, vimos que um pipeline existe para paralelizar um trabalho, fazendo com que a sua execução deste em pequenas partes seja mais eficiente e mais rápida. Um pipeline de instruções nada mais é do que a aplicação desse conceito nas instruções recebidas pelo processador. Ou seja,
Ao receber uma determinada instrução para ser processada, o processador vai dividi-la em etapas conforme o seu tipo e tamanho, para que sejam dedicadas partes do hardware para cada pedaço da instrução. Opcode, do inglês Operation Code, ou código de operação, é um código fundamental para o funcionamento dos processadores, que é gerado em todas as operações executadas. Esse código é um intermédio entre a linguagem humana e a linguagem binário interpretada pelo processador. Antes de tratarmos do paralelismo de instruções, vamos ver um pouco do ciclo natural que uma instrução tem em seu processamento. A execução de uma instrução é naturalmente dividida nas etapas de busca, decodifica e executa. Esse ciclo acontece da seguinte maneira: a CPU busca uma instrução, transferindo-a da memória principal para o registrador de instruções, poste funcionamento e soluções, pipeline, 3. Piormente, essa informação é decodificada, ou seja, é determinado o opcode. E são carregados os dados necessários para a execução da instrução, por fim. A instrução é executada, com todas as suas operações. Considere uma CPU com capacidade de execução de pipeline. Essa CPU pode receber uma instrução e quebrar esse processo em alguns mini-passos. Por exemplo, 1. Buscar instrução. 2. Decodificar opcode. 3. Calcular endereço efetivo dos operandos. 4. Carregar operandos. 5. Executar instrução. 6. Armazenar resultado. Todos os estágios de um pipeline são conectados por uma estrutura chamada de duto, de forma que a instrução possa entrar em um lado do pipeline e sair concluída no outro lado. Na parte superior da figura 1, temos um pipeline com 5 unidades, cada unidade está executando uma parte de uma tarefa relacionada à leitura e ao armazenamento de dados no computador. Na parte inferior da figura, podemos ver como esse pipeline funciona em função do tempo. A cada ciclo do relógio, um novo estágio é executado em paralelo com o estágio anterior, que já estava em execução. É possível que uma nova tarefa se inicie sempre sem a conclusão da tarefa anterior e que diversas tarefas sejam executadas ao mesmo tempo. Um pipeline de instruções pode gerar dois problemas de conflito: conflito de recursos e dependência de dados. O conflito de recursos acontece quando duas ou mais instruções precisam acessar um recurso do computador simultaneamente. Por exemplo, quando uma instrução está armazenando um valor na memória e, ao mesmo tempo, outra instrução está buscando valores na memória, ocorre um conflito de recursos, porque ambas necessitam acessar a memória. Geralmente, isso é resolvido ao se permitir que a instrução em execução prossiga, forçando a nova instrução a esperar, para depois cumprir o seu papel. Já a dependência de dados acontece quando uma instrução depende dos dados resultantes de outra instrução para poder ser executada, ou para concluir o seu objetivo. Esse conflito, em geral, é resolvido com um tratamento de hardware, que vai identificar um possível conflito e retardar a execução da instrução dependente.